Segundo a Reis, capítulo 9, chegando com mais 4 capítulos da Bíblia nesse dia. Aleluia, glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Já convido você para ficar até o final do conteúdo. Amém? Glória a Deus. E também quero falar para vocês que Deus é bom, Deus é poderoso. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você já agradeceu a Deus hoje por mais um dia, meus irmãos? Se nunca agradeceu a Deus, agradeça a Deus por mais esse dia, mais esse fôlego de vida, né? Por mais um dia que Deus concedeu para mim, para você, para sua família, para minha família. Aleluia. Eu agradeço a Deus todos os dias, né? Então eu convido a você a agradecer a Deus todos os dias que você se levantar, que você se pôr de pé. Agradeça a Deus, né? Porque Deus é bom e Deus é poderoso. E também eu faço mais um convite para você. Você que nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Amém? Quem sabe através de você, toda a sua família vai, né, ser salva. Aleluia. Deixa o Espírito Santo conduzir você e a sua vida. Deixa o Espírito Santo, né, trabalhar na sua vida. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Né? Então vamos para o conteúdo de hoje, que se encontra em Segundo a Reis, capítulo 9, a seguir. Já convido você a pegar a sua Bíblia, né? Sentar aí, né? Puxar a cadeira, aleluia. Senta aí na sua cadeira, senta no seu sofá, né? E vamos agora para a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, que não adianta também só ouvir, né? Entrar no ouvido e sair no outro, mas sim entrar no ouvido e fazer morada no seu coração. Amém? Então vamos para a palavra. Segundo a Reis, capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os seus lombos e toma esse vasos de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. Aleluia. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninsi, entra e faze que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detens. Oh glória! Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. Aleluia, glória a Deus. E, entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú, a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou o azeite sobre a tua cabeça e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Aleluia. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que ouvinte o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, destruirei de Acabe todo o homem, tanto encerrado como absolvido em Israel. Aleluia, Senhor. Oh Deus de Israel. E porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa,
filho de Aís. Aleluia. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel, não haverá quem há em terra. Então abriu a porta e fugiu. Aleluia. E, saindo Jeus ao servo do seu senhor, disseram: vai tudo bem? Porque veio a ti esse louco? E ele lhe disse: bem conhecesse o homem e o seu falar. Aleluia. Mas eles disseram: é mentira, agora fazei-nos saber. E disse: assim, e falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Então se apressaram e, tomando cada um a sua roupa, puseram debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a trombeta e disseram: Jeu rei. Aleluia. E assim Jeu, filho de Jeosafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Glória. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Gizail das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeu: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape, para ir denunciar isso em Gizaí. Aleluia. Deus. E então Jeus subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para Jorão. Aleluia, Senhor. Aleluia. E o atalaia estavam na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeu que vinha e disse: vejo a tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e enviai-lo ao encontro e diga: a paz. Aleluia. E o cavaleiro foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeu: que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro e, chegando esse a eles, disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeu: que tem tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. O Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeu, disse: a paz. Jeu, e disse ele: o que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as tuas feitiçarias são tantas. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeu, disse: a paz, Jeu, e disse ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Aleluia. Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: traição a Acasias. Aleluia. Mas Joel entesou seu arco com toda a força
e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Aleluia. Então Jeú disse a Abicar, seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote no Jizreelita, porque lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalos após seu pai, acabe no Senhor pôs sobre ele essa sentença, dizendo: por certo viu tem à tarde no sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e nesse mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o nesse campo, conforme a palavra do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus é importante. Aleluia. Glória a Deus. O que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú perseguiu, dizendo: feri também a este, e o feriram no carro à subida de Cor, que está junto a Ideal, e fugiu a Megiddo, e morreu ali. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aleluia. Glória a Deus. E no ano... Glória a Deus. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois de veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Aleluia. Oh, aleluia. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz em Nui, que matou a seu senhor em terrogas. Aleluia. E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória a Deus. E foram para a sepultar, porém não acharam delas senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Aleluia, Senhor dos exércitos. Deus é bom, Deus é poderoso, né, meus irmãos? E eu fico muito feliz de saber que você está aqui juntamente conosco, né, ouvindo a palavra de Deus, não só ouvindo, mas que todos possam praticar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Segundo a Reis, capítulo 10. Vamos para o conteúdo. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Israel, aos anciões e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós essa casa, pois estão convosco os filhos de vosso senhor,
como também os carros, os cavalos, as cidades fortalecidas e as armas. Oh, glória! E olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual conde sobre o trono do seu Pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Aleluia. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, e o qual ponde sobre o trono do seu Pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Aleluia. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós existir? Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, nos anciões e os tutores, mandaram dizer a Geu: Teus servos somos, e tudo o que nos disseres faremos. A ninguém constituiremos sem. Faze. Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, nos anciões e os tutores, mandaram dizer a Geu: Teus servos somos, e tudo o que dissermos faremos. A ninguém constituiremos sem. Faze o que parecer bom aos teus olhos. Glória a Deus. Então, segunda vez, disse e escreveu outra carta, dizendo: Se for meus, e ouvires a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filho de vosso Senhor, e vinde a mim amanhã. A esse templo, Agisael, os filhos do rei, 70 homens, e estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Aleluia. Senhor. E sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos, e lhe as mandaram a Agisael. Aleluia. E o mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Pombe-as em 2 montões à entrada da porta, até amanhã. E sucedeu que, pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos, eis que os conspirei contra o meu Senhor, e o matei. Mas quem feriu a todos esses? Aleluia. Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Aleluia. Também Jeus feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e seus sacerdotes, e até não deixar nenhum restante. Aleluia. E então se levantou e partiu, e foi a Samaria, e, estando no caminho, em Beit-Equede dos pastores, aleluia, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Oh, aleluia.
Então disse eles: apanhais os ricos. E eles os apanharam os vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equete, 42 homens, e a nenhum deles deixou ficar. Aleluia. E, partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, do qual saudou ele disse: reto é o teu coração para comigo, como o meu é para contigo. E disse Jonadab: então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e Jeú fez subir consigo ao carro. E disse: vai comer comigo e verás os meus zelos para com o Senhor. E o puseram no seu carro. Aleluia. Deus de Abraão. Aleluia. E, chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a eles. Aleluia. E ajuntou Jeú todo o povo e disse-lhe: pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito servirá. E por isso chamai agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a Baal, por todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servos de Baal. Aleluia. E disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e apregoar. Aleluia. O Deus de Israel. E também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não vieste. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Aleluia. E então disse o que tinha cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhe tirou para fora as vestimentas. Aleluia. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. Aleluia. E, entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, e Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disse: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, e disse Jeú a das suas guardas e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e foram à cidade da casa de Baal. Aleluia. Oh, aleluia. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, e disse Jeú ao da sua guarda e os capitães: entrai, feri-os, e não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada, e os guarda e os capitães os lançaram fora, e foram na cidade da casa de Baal. Aleluia. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram.
Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela lacreves até o dia de hoje. Eita glória! E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, e a saber, dos bezerros de ouro que estava em Beteu e em Dan. Aleluia. Por isso disse o Senhor a Jeú: porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos e, conforme tudo que eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Aleluia! Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Hazael inferiu em todas as fronteiras de Israel. Aleluia! Desde o Jordão até o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, nos catitas, os rubenitas e os manassitas, desde Aroebe, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Aleluia. Ora, o mais dos atos de Jeú, tudo o que fez e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Aleluia. E Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Aleluia. Deus de Israel, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Aleluia, Senhor. Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Oh, Deus bom, né, irmãos? Agora, segundo a Reis, capítulo 11, glória. E vem, pois, a Atralia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs a Elias, sua ama, na câmara, e o escondeu de Atalia, e assim não mata. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. Aleluia. E no 7º ano enviou Joiada, e tomou os centuriões, com os capitões e com os da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança e a juramentou na casa do Senhor, e mostrou-lhe os filhos do rei. Aleluia. Deus de Israel. Aleluia.
E deu-lhes ordem, dizendo: Isto é o que haveis de fazer: uma terça parte de vós, que entrai no sábado, fará a guarda da casa do rei. Aleluia. E outra terça parte estará à porta de Sor, e a outra terça parte à porta de trás dos da guarda. Assim fareis a guarda dessa casa, afastando a todos. E as duas partes de vós, a saber, todos que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Aleluia, Senhor. Aleluia. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas na mão, e aquele que entrarem entre as fileiras o matarão, e vós estarei com o rei quando sair e quando entrar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus de poder, de honra e de glória. Deus é poderoso, Deus de Israel. Aleluia, Senhor. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas na mão, e aquele que entrarem entre as fileiras o matarão, e vós estarei com o rei quando sair e quando entrar. Aleluia. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo que ordenaram aos sacerdotes Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiabe. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram, cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa ao teu lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa, em redor do rei. Aleluia. E então Joiada fez sair o filho do rei, e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rir, e ungiram, e bateram as palmas, e disseram: Viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz da guarda e do povo, foi ter com o povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor. Aleluia. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram.
E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e os reis e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram, como também os seus altares, e as suas imagens totalmente quebraram, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. E tomou os centuriões e os capitães e os da guarda e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor no rei, e foram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei, e ele se assentou no trono do Senhor. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, e depois que mataram a Atalia, a espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Segundo a Reis, aleluia, segundo a Reis, capítulo 12, vamos lá. No ano 7º de Jeú começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zigra de Beceba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, no dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles mesmos separem as fendas da casa, toda a fenda que se achar dela. Sucedeu que, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes. Eles disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para o reparo das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomar mais dinheiro do povo e não repararem as fendas da casa. Aleluia. Senhor de Israel. Porém, o sacerdote Joiada tomou um cofre e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor, e os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. E sucedeu que, vendo eles que já havia muito dinheiro no cofre, e o escrivão do rei
subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achavam na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, dava-o nas mãos dos que faziam a obra, que tinham ao seu cargo a casa do Senhor, e eles a distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor. Como também aos pedreiros e aos caboqueiros e para se comprar madeira e pedra de cantaria para reparar as fendas da casa do Senhor e para tudo o que era necessário para reparar a casa. E todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se faziam nem taças de prata, e nem garfo, nem bacias e nem trombetas, nem vasos algum de ouro ou vasos de prata para a casa do Senhor. Porque o davam os que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por ser delitos e o dinheiro por sacrifícios de pecados não se trazia à casa do Senhor, porque era para os sacerdotes. Então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Hazael resolveu marchar contra Jerusalém, Deus. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jorão e Acasias, seus pais, rei de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Hazael, rei da Síria. E então se desviou de Jerusalém. Aleluia. Ora, no mais dos atos de Joás e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se seus servos e conspiraram contra ele, ferindo na casa de Meu, no caminho que desce para Síria. E porque Josafá, filho de Semeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, repetir, irmãos. Porque Josacá, filho de Simeate, e Josabade, filho de Sober, seus servos o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais nas cidades de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia, esse foi o capítulo 12, meus irmãos, né? Capítulo 12 de 2 a Reis. Aleluia. Deus é bom e Deus é poderoso. Aleluia, né, meus irmãos? E fico, né, alegre por mais, né, um dia. Então, vamos orar, meus irmãos, por essa palavra de Deus juntamente comigo. Pega aí na sua mão do seu irmão que está do seu lado. Se você estiver sozinho, né? Prostra suas mãos, aleluia, e vamos orar. Meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, porque nós acreditamos, Pai, que só o Senhor é Deus. Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, porque nós
Pai, acabamos, Senhor, de ouvir esses 4 capítulos da sua palavra, Senhor. Deus, que essa palavra, Senhor, venha penetrar nos nossos corações, Senhor. Que nós possamos, Pai, aprender, Senhor, que só existe um Deus, que é o Senhor. Só um Deus, Pai, que pode operar, Senhor, sem dar nenhum corte. Oh, aleluia. Pai, nós acreditamos que só o Senhor é Deus. Oh, aleluia, Senhor. Deus, nós acreditamos, Pai, que o Senhor está entrando com providência hoje nessa casa, hoje nessa vida. Aleluia, Senhor, que o Senhor possa, Pai, aleluia, entrar hoje nessa casa, nessa vida, Senhor, com saúde, com bênçãos. Aleluia. Deus de honra, de glória e de poder, Senhor, nós repreendemos agora, Senhor, repreendemos todo espírito de morte, repreendemos todo espírito de dor e repreendemos todo espírito de destruição dessa casa, dessa vida. Aleluia, glória a Deus. Amém e amém e amém, Senhor Jesus. Amanhã estamos de volta no mesmo canal. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia.